Olá, bem-vindas a mais um Café com Neuroped. O tema de hoje muito importante: sinais de autismo em bebês. E vamos dar só um tempinho para o pessoal ir chegando e a gente já começa a live de hoje. Vocês forem entrando, já vai me falando aí se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, para a gente já começar essa live que eu considero talvez uma das mais importantes agora. Que é sobre os sinais de autismo nos bebês, né? Já vai me falando aí se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Tá ok? Então tá bom então. Vamos dar só 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. Vocês forem entrando, já aproveitem e já vai compartilhando aí essa live no grupo de mães, todas acaba estando em algum grupo de mães ou de mães de bebês, né? Aqui na cidade tem um grupo de mães de 0 a 2 anos. Esses grupos precisam dessa live. É muito importante essa live. Para a gente aprender a reconhecer os sinais de autismo, os sinais de transtorno do espectro autista já em bebês. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, quanto mais cedo a suspeita for levantada, melhor será para essa criança. Então é importante demais o que eu falarei hoje, né? Vamos dar só mais um minutinho para o pessoal ir entrando e para vocês irem compartilhando aí essa live, porque quanto mais pessoas pudermos ajudar, melhor. Já agradeço a presença de todos vocês a essa hora. Vamos lá, não vamos esperar muito. Sei que vocês já têm muitos afazeres aí, mas vamos lá começar falar sobre os sinais do autismo em bebês. Por que eu pensei em fazer essa live? Porque é algo que eu ouço todo dia aqui no consultório. As mães falando: eu já suspeito que meu filho tem alguma coisa, eu já vi alguns sinais, porém eu fui desacreditada. Às vezes foi desacreditada pelo próprio pai da criança, às vezes foi desacreditada por outros profissionais como pediatras, fonos, psicólogos, e por isso eu esperei muito tempo para procurar. Essa é uma história que eu ouço todos os dias aqui no consultório. E para deixar mais claro para vocês quando e se tem que procurar um neuropediatra, eu resolvi fazer essa live. Então, vamos lá falar sobre o diagnóstico do transtorno de espectro autista. Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito por meio da observação clínica e da coleta de informações trazida pelos acompanhantes, trazida pelos pais, pela mãe. Mas como que a gente vai coletar uma boa história, que vai observar, se vocês não sabem o que falar, o que deve ser observado, na maioria das vezes? Então aí entra a importância dessa live. O diagnóstico é feito por observação clínica e por coleta da história. Não tem necessariamente que realizar exames. Não é um transtorno que a gente consiga ver em exames, que a gente consiga ver numa ressonância, no mapeamento cerebral, no eletroencefalograma. Então, isso torna a observação clínica extremamente importante, extremamente necessária, né? Então, já vamos ver quais são os sinais do bebê ali. Quando eu falo bebê, antes de 1 ano e meio, para a gente já ver as características do transtorno do espectro autista, já nesses bebês. O primeiro e talvez mais importante de todos é a fala. Alterações na fala pode ser um sinal de alarme, é aquela bandeira vermelha, aquela red flag. Mas aí, alterações na fala, a gente pensa que o falar, o se comunicar, se inicia quando a criança emite uma palavra, emite a fala mamãe, emite a fala papai, quando ela emite alguma fala. No entanto, não é bem assim. A fala, a comunicação verbal, inicia-se antes disso. A comunicação verbal já inicia
logo ali aos 3 a 4 meses de idade, quando a criança começa a emitir sons no sentido de chamar a atenção. É quando a criança começa a dar aqueles pequenos gritinhos, que ela já começa com a entonação, que muitas vezes a mãe já percebe que o som, o choro é para alimentação, o choro é porque está com sono, o choro é porque está com alguma infecção, algo desse tipo. Então, na criança típica, a gente já consegue perceber essa diferença de entonação. E aí, uma pergunta que tem que se fazer: parece que se você tem bebê em casa, parece que ele fica tagarelando, mesmo um bebezinho de 4 meses? A resposta deve ser sim: ele tagarela muito, tal. Com 4 meses de idade já ficava conversando, entre aspas, o tempo todo, ficava emitindo gritinhos. Quando queria alguma coisa, parecia falar bravo, né? Que dá aqueles gritinhos bravos, né? Então esse seria o desenvolvimento típico. Já nas crianças que a gente deve suspeitar do transtorno do espectro autista, já há um atraso ali, já de início. Essa criança já parece não se comunicar verbalmente, já parece não emitir uma entonação quando quer alguma coisa, não parece ficar brava, não parece tagarelar no tempo todo, né? Então aí já é um sinal de alerta. Então o atraso de fala, o atraso nessa comunicação verbal deve acender uma luzinha vermelha aí, é um sinal de alerta para o transtorno do espectro autista. Mas há outros casos, há casos que a criança evolui na fala, vai falando bem, até que em determinado momento parece regredir. É isso mesmo, a criança já começou a falar mamãe, papai, titia, vovó, e aí depois de determinado momento, em geral, na maioria das vezes, em torno de 1 ano e meio, essa criança regride. Ela tinha um vocabulário ali de umas 5 palavras e de repente deixa de falar essas palavras. Então a regressão é um sinal de alarme também para o autismo no bebê, no lactente, né? Na criança antes de 1 ano e meio, 2 anos. Se tem essa regressão de fala, é um sinal muito forte para procurar ajuda. É um sinal assim extremamente importante que deve acender uma luzinha vermelha na cabeça de todas vocês. Outro ponto da fala que a gente também deve ficar de olho é a ecolalia. O que é isso? A repetição. É aquele bebezinho que fica repetindo, que ele até fala determinada palavra, mas ele fica apenas repetindo, e às vezes sem dar a função à palavra, ele simplesmente fala mamãe para toda figura feminina, ou fala papai para toda figura masculina. Então ela não tem essa noção do uso da palavra, ela exerce apenas uma repetição. É o que a gente chama de ecolalia, e também é um sinal de alarme para o transtorno do espectro autista. Então, o primeiro red flag, a primeira ponto a ser lembrado no transtorno do espectro autista em bebês são essas alterações na fala. Vamos recapitular: atraso de fala, regressão na fala ou repetição de palavras sem contexto, uma ecolalia, apenas uma repetição das palavras, tá bom? E aí a gente vai para a segunda parte, que deve ser um sinal de alarme para o transtorno do espectro autista. Só lembrando vocês que tem um grupo de lembretes para as lives, e aí aqui no final dessa live eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, e uma pessoa pode entrar ao vivo comigo para falar a dúvida ao vivo. Se você deseja falar comigo ao vivo, lembrando que não é uma consulta, é para a gente tirar uma dúvida pontual,
para a gente se conhecer melhor, basta clicar nessa filmadora, nesse maisinho aqui, e me enviar o convite para entrar na live, que ao final da live eu vou escolher uma pessoa aleatoriamente para que ela tire a dúvida ao vivo aqui comigo, tá bom? Então vamos ao segundo sinal, o segundo bandeira vermelha que deve ser levantada no bebezinho para a gente pensar no transtorno do espectro autista. É o contato social. O que é esse contato social? O bebezinho ali em torno de 2, 3 meses, a gente já percebe nele uma predileção pela face, pelo rosto, da mãe, em especial, pelo rosto da mãe. A gente já percebe essa predileção. A criança que tem um risco para o transtorno do espectro autista, ela não faz esse contato, ou tem um contato mais pobre, ela não busca o rosto, ela se interessa mais por partes do que pelo próprio rosto, por exemplo, por um brinco, às vezes ela se interessa mais pela luz do que pelo rosto materno. Isso denota uma dificuldade de interação social. Outros pontos a serem observados nessa parte social é se a criança ela é boazinha demais ou se, por outro lado, ela é irritada demais. Como assim? Se ela é boazinha que vai no colo de qualquer um, não percebe aquele que é familiar e aquele que não é familiar, ou se é aquela criança irritada demais, que não vai com ninguém, que só fica com a mãe o tempo todo porque prefere se isolar. Então, essa dificuldade de interação social deve ser bastante observada, deve ser muito bem observada na questão do transtorno do espectro autista. Por quê? Porque é um dos pilares do diagnóstico do transtorno do espectro autista, do autismo infantil, que é a dificuldade de interação social. E o terceiro ponto, e é um ponto muito importante a ser observado, é a atenção compartilhada. É um pouco complicado de se explicar, por isso é melhor exemplos. Atenção compartilhada é quando você vira para a criança com 1 ano de idade, 1 ano e 4, ela já é capaz de fazer isso. Você vira para um lado, para alguma coisa que você está olhando, Rafael, olha o passarinho, e aponta, só aponta. Olha o passarinho e vira para o local que você está apontando. O que a gente espera quando uma criança típica? Que ela olhe para onde você está apontando. Isso é atenção compartilhada. E a criança que tem um risco para o autismo infantil, para o transtorno de espectro autista, ela tem esse déficit na atenção compartilhada. Esse déficit na atenção compartilhada é algo que eu sugiro a todos vocês que estão com bebês pequenos que façam, que depois de 1 ano de idade ele já deve ser capaz de fazer isso. Olha o avião no céu. Ou olha o avião e só aponta, a gente espera que ele já procura. Olha a aranha e a gente espera que ele já procure para onde você esteja apontando. Essa é a atenção compartilhada. Esse é um sinal assim bastante importante para você já procurar ajuda. E aí, outro ponto, brincar. O brincar de uma criança antes de 1 ano de idade, ele não é lúdico. Ele não é lúdico antes de 1 ano de idade. Às vezes a gente pensa, ele já tem que brincar com a boneca, já dá função à boneca antes de 1 ano de idade? Não, não tem, porque ele ainda não foi ensinado a isso, ele ainda não desenvolveu isso. Mas aí a criança com o transtorno de espectro autista, ela se interessa muito pela parte do brinquedo. Às vezes você dá um ursinho de pelúcia, ele se interessa pela etiqueta do brinquedo e não pelo brinquedo como um todo. Então, se a criança se interessa muito pela parte e menos pelo todo, se você dá o carrinho, ele se interessa só pela rodinha e não pelo carro mesmo em si, é um sinal de alarme. Uma luzinha vermelha que deve se acender para a gente já pensar no transtorno do espectro autista. E é muito importante. Como eu falei no início, o diagnóstico é feito pela observação e pela história
da criança, pela história clínica da criança. Então, vídeos ajudam na hora de fazer o diagnóstico. E algo que eu quero alertar a vocês: não é necessário ter o diagnóstico para iniciar a intervenção. Se você suspeita do transtorno do espectro autista, tem que tratar. É o que eu falo para os pais. Às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico por um motivo ou por outro, já logo de cara, já logo inicial. Mas aí a gente já tem que iniciar a intervenção. Por que iniciar a intervenção? Porque a criança tem uma grande capacidade de aprendizado, é a plasticidade cerebral dessa criança. Então, a gente já começa a tratar antes mesmo do diagnóstico final, para que essa criança já vá melhorando todos esses sinais, já vá melhorando a interação e não tenha um grande prejuízo lá na frente. Então, quanto mais cedo levantada a suspeita, iniciado o tratamento, melhor será para essa criança. E aí, estão gostando da live de hoje? Algum de vocês quer entrar aí ao vivo para fazer uma pergunta pontual? Lembrando que não é uma consulta, é mais uma pergunta para caso ficou alguma dúvida. Já clica aí nesse mais que eu já vou chamar, tá bom? Veja bem que em nenhum momento eu falei de pisar na ponta dos pés, que eu falei em dar tchau, em mandar beijo. Por quê? Porque eu estou falando de crianças menores. Isso a gente espera em crianças maiores, né? Deixa eu ver aqui. A Camila, para ver se ela ainda tá por aí, que ela pediu para entrar, para a gente ver qual que é a dúvida que ela tem. Ó, já vamos entrar, tá? Aí surgem várias dúvidas. Ah, meu filho anda em ponta de pé, será que é o autismo? Nenhum sinal isolado fecha o diagnóstico ou levanta a suspeita. A gente precisa avaliar a criança como um todo, a gente precisa avaliar essa criança, a interação social, a fala, o comportamento, para a gente saber se realmente é uma suspeita, se realmente é um diagnóstico ou não. Então, a Camila é, não tinha entrado. Vamos ver, tem alguém que queira entrar aí, que tenha essa coragem de entrar ao vivo e mandar a dúvida? Se tiver, pode pedir aí que eu aceito a solicitação. Enquanto isso, já vou falar um pouco é, dessa poda neural, né? Que às vezes é mal entendida aí pelas pessoas no geral. Que idade é a primeira poda neural? A partir do momento que a criança nasce. O que é poda neural? A poda neural, a gente, todos nós temos e temos em qualquer fase da vida. A gente vai tirando certos caminhos que já foram criados, que se tornam desnecessários, né? Então, a poda neural, a gente corta determinados caminhos neuronais nos neurônios que não estão tão bem delimitados, que às vezes se tornam desnecessários para que a gente tenha plasticidade cerebral para que a gente consiga aprender outras coisas, aprender coisas novas. Então, a gente tem ali a poda neural o tempo todo. Mas o auge é ali entre 1 ano e 3 anos de idade. Por isso que ocorre a maior regressão nessa idade. Então, a poda neural em si não é ruim, não é deletéria, como dizem por aí. É algo esperado, é algo da vida, é algo que é importante para a gente aprender cada vez mais. Daniela perguntou eu, se o eletro e o bera, opa,
Acho que ficou errado. Se o eletro ou bera tenha. Deixa eu só mudar aqui. Se o eletro ou se o eletro ou bera tenha algum problema, né? Não, você precisa dele para o diagnóstico? Não, não precisa dele do diagnóstico, tá bom? O diagnóstico é clínico. Então, vou agradecer a vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradeço muito e espero vocês quinta-feira às 8h10 da manhã, tá bom? Até mais. Tchau.